pela vida dele? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, pelo alimento, porque é a tua palavra que nos fortalece, a tua palavra ela nos guia, Senhor Deus, é lâmpada para os nossos pés, Pai. Por isso eu te peço, Senhor Deus, usa a vida do teu filho hoje, nessa tarde, no nome do Senhor Jesus, como uma boca profética do Senhor, para trazer aquilo, Senhor Deus, que nós precisamos ouvir de ti, Pai. No nome do Senhor Jesus, seja canal, Senhor Deus, através da vida dele. Eu oro, Senhor Deus, para que, no nome do Senhor Jesus, cada semente que foi plantada hoje nessa noite, encontre morada no nosso coração. Que venha crescer, que venha frutificar, Pai. No nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos desde já, Senhor. Amém. Graça e paz. Pode se sentar. Gostaria já de convidar a todos a abrirem as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 58. Estávamos aqui juntos também pela manhã, algumas pessoas, né, outras não. Estava comentando com o pastor que tem bastante gente que eu não conheço de nome, isso é muito bom, porque significa que mais pessoas vieram, né? Eu e a minha esposa, nós estamos ali em Suzuka, servindo ao Senhor, e é muito gostoso estar aqui. Muito gostoso estar aqui. Eu estou em casa, eu gosto de dizer assim. Acho que é a primeira vez que eu venho pregar. Estava também compartilhando, né? Há 2 anos, é a primeira vez que eu venho pregar. Então, eu estou assim, bem feliz, estou bem animadinho. Né? Se você ainda não conversou comigo, ainda não me conhece, não me estranhe, não. Eu sou assim mesmo, eu sou lá do Paraná, tá bom? A gente fala porta, mas a gente é gente boa. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus, só para fazermos a leitura. Isaías 58, do versículo 6 ao 14. Vou ler, você pode acompanhar comigo, por favor. Porventura não é este o jejum que escolhi, que se soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças a atadura do jugo, que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, que recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu o cubras, e não te escondas daquele que é a tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os seus ossos e serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Pai, mais uma vez, pela tua presença, Pai, pelo teu Espírito Santo que toca, que modifica, que altera, Senhor, pelo teu Espírito Santo, ó Pai, que traz o convencimento do pecado, da justiça e do juízo.
Nós assim, Pai, nos submetemos a Ti, Pai, com todas as nossas faculdades, a nossa inteligência e tudo que nós somos, nos rendemos e nos dobramos à Tua palavra, esperando receber de Ti algo novo, esperando, Senhor, alcançar em Ti coisas novas, esperando, Senhor, que a Tua mão venha e nos toque, trazendo tudo o que é necessário para este tempo novo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso coração. Assim, papai, nós nos despojamos de todas as coisas que podem nos impedir, Pai, e apenas queremos Te receber como nosso Pai e sermos os Seus filhos diante da Tua presença. Assim nós Te pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Esse trecho que nós lemos é um trecho que fala, obviamente, sobre jejum. E é engraçado, né? Porque a gente pensa sobre o jejum várias coisas. Mas eu queria falar com você num contexto, num geral, que diz sobre aquilo que Deus espera de nós e aquilo que Deus espera que nós façamos e o resultado daquilo que Deus diz que vai acontecer se nós fizermos de tal maneira. Na palavra do Senhor, na Bíblia, ele tem muitos mandamentos. Tem o amai, tem o perdoai, tem várias coisas. Mas não tem ali um jejuai. Não é uma ordem. Mas é notável que é algo que Deus esperava que nós fizéssemos. Algumas pessoas, elas levam a vida numa condição de dar um jeito aqui, dar um jeito ali, ela vai tocando a vida dela, e uma das coisas que elas falam, eu escuto as pessoas e elas dizem para mim que elas não fazem aquilo porque elas não entendem que Deus falou com elas, ou porque elas não reconhecem em Deus aquilo que elas devem fazer. Então a desculpa delas é mais ou menos isso: se eu soubesse o que era para fazer, eu faria. Mas, na realidade, toda a vontade de Deus está expressa na palavra dele. Mas aí a pessoa não lê, porque daí ela não sabe, e ela não sabendo, ela se torna mais passiva, ela fica numa boa, digamos assim. E não é verdade. Quanto mais distante da palavra de Deus, pior fica. O jejum, ele é algo que não faz com que Deus mude. O jejum não muda Deus. Mas o jejum, ele faz com que o seu eu, a sua carne, ela baixe. E facilita muitas coisas. Te deixa sensível à voz de Deus, te deixa sensível ao Espírito Santo de Deus, te deixa mais... magro eu não digo, não é mais... O jejum faz esse eu nosso, que tanto fala conosco, silenciar. E é uma das coisas que mais atrapalha a gente. Então, quando nós falamos sobre esse trecho, nós temos as expectativas de Deus ao nosso respeito. O que Deus espera. Quando nós estudamos a palavra de Deus e vemos isso, nós vemos que Deus deseja que nós passemos a ter uma vida, eu gosto de dizer assim, uma vida jejuada. Uma vida com períodos de jejum. Porque de tempo em tempo, nós precisamos fazer uma verificação para ver como está a nossa situação. Você, como eu, por exemplo, compra um carro, certo? E embora talvez você não tenha sofrido nenhum acidente com ele, não tenha batido com ele em nada, não tenha danificado muito forte ele, você percebe, depois de passar do tempo, que ele não está mais em condições. E sabe o que a gente olha quando a gente vê isso? A gente vê que ele tem alguns risquinhos. A gente vê que o para-brisa agora tem um trincadinho. A gente vê que houve um desgaste, e aí você vê uma necessidade de tomar uma providência, e aí você descarta e compra outra. É assim que funciona. A nossa vida, Deus também ele deseja que nós ficamos verificando as coisas, através do Espírito Santo, e uma das coisas que facilita muito é o jejum. Então, quando nós falamos sobre o jejuar, nós vemos que ele esperava que nós fizéssemos. Se você entende
isso facilita muito as coisas. Quero começar com vocês pelo versículo de número 6, que fala sobre o perdão. Versículo número 6 diz assim, vou ler de novo: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade, que desfaças a atadura do jugo, que deixe livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo? Não é isso que eu pedi para você fazer? E aí nós falamos sobre o perdão. Perdão é um passo que nós damos, que ele é fundamental, ele é elementar na fé cristã. Se você é uma pessoa que já aceitou Jesus, você descobriu uma coisa, que você foi perdoado. A segunda coisa que você descobre logo em seguida é que Deus deseja que você perdoe. É fundamental saber disso. Por quê? Primeiro, você descobre, quando você encontra com Jesus, que o pecado era um problema sério na sua vida. O pecado te afasta de Deus. E você resolve ele desta maneira. E aí você convida Jesus, Jesus vem, te purifica, te lava de todo o pecado. É assim que funciona? É assim que acontece? Sim? Ok? E você descobre isso. E ele fala, segundo esse trecho, que é algo que ele espera que nós façamos. Se você entende todo esse contexto, você entende não somente aquilo que ele deseja que você faça, mas aquilo que ele deseja fazer por você. Às vezes as pessoas querem as coisas, elas querem um resultado, mas elas não se atentam para o fato de que Deus está tentando te ajudar. Ele está tentando que você tenha mais sucesso do que você quer ter. E você quer, ele quer, e não acontece. Isso cansa, deixa a gente frustrado, deixa a gente chateado, deixa a gente desanimado, deixa a gente desmotivado. Alguns chegam ao absurdo de pensar que a fé não funciona. Alguns falam outras coisas ainda. Por quê? Por causa do desespero no coração, de ver que as coisas não dão certo. Por causa desse mesmo ponto que eu estou falando do perdão, é que vem as crises, os problemas, os impasses, as crises no relacionamento, no casamento, com os filhos, dos filhos para os pais, porque há um ponto dentro de nós que nós não conseguimos romper, não conseguimos levar a cabo, que é o perdão. Nós, por si, nós não gostamos do perdão, porque ele tem um tom, ao ver humano, ao seu ver, de que há necessidade de uma justiça, e a justiça é a sua justiça, não a justiça de Deus. Ele fez, ele tem que pagar. É assim que a gente pensa. Mas Deus, ele fala assim, põe na minha conta. Eu vou pôr a sua na minha conta, vou pôr a dele na minha conta, e todo mundo vai pôr na minha conta e eu vou pagar de todo mundo. Sejam irmãos. E a gente pensa, eu não gosto muito disso. Porque dá a impressão que ninguém vai pagar. Mas ele disse que eu vou pagar. E a gente fica pensando, não, mas eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Você acha engraçado, e eu também acho engraçado, mas quando a gente vai estender o perdão, mas é caro o negócio, não é? Você tem o perdão dentro de si. Tem ou não tem? Você pode fazê-lo, mas não consegue. Então, o que acontece é que o perdão, ele te libera das amarras. É o que nós lemos nesse versículo. Libertar ou liberar perdão faz bem ao coração. Quando algumas pessoas experimentam o perdão de Deus, algo fantástico acontece na vida delas. Você pode notar que as pessoas que recém aceitam Jesus como Senhor e Salvador são as pessoas que mais produzem resultado. Elas não têm um conhecimento muito grande, mas ele tem uma essência recente do perdão de Deus e é muito fácil para ele estender aquilo que está sobrando na vida dele, que é a graça, o amor e o perdão de Deus. Ele acabou de descobrir, e ele chega lá e começa a falar, e tem muitos resultados. Mas passa o tempo, dá a impressão que a gente vai enferrujando um pouco, vai ficando um pouco mais duro. O perdão, não sei se ele vai descendo um pouco mais lá para baixo, né? E vai ficando um pouco mais complicado. Então, liberar perdão faz bem ao coração. No versículo de número 7 aí, 58:7, diz assim: porventura também
Não é que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, os desterrados, vendo-o nu, cubras e não te escondas daquele que é a tua carne? Egoísmo é um pecado grave. Jesus ele deu o exemplo maior, ele mesmo entregando-se a si mesmo em meu e em seu favor. É isso que ele fez. Você tinha uma dívida impagável, ele foi lá e pagou. E aí ele convida nós a fazermos isso. Doar-se é a principal característica de um servo, de um discípulo, de alguém que é um servidor de Jesus. O doar-se. O doar faz com que o amor de Deus seja estendido para outra pessoa. Esse versículo fala uma coisa bem interessante, se você notar, na última parte dele, fala sobre escondermos a face das pessoas. Como se esconde a face das pessoas? Quando você entende que Deus tem algo com você, espera algo de você e você se desvia daquilo. Se desvia de cooperar, se desvia de fazer. Você pode ver que a somatória disso, o resultado disso, muitas vezes, ele é ligado com a falta de perdão, é ligado com a falta de resultado, porque você não consegue render, então você vai lá, e aí uma pessoa, outra pessoa. A maioria das pessoas tem a desculpa de que as pessoas não tratam ela bem, por isso que ela não vai. Você sabia? O horário não é favorável para elas, tem um custo, o outro paga mais, eu pago menos, o outro paga menos, eu pago mais. Existe sempre esse senso dentro de nós. Mas ele fala assim, não é isso que eu pedi para você, não é isso que eu espero de você. Eu espero que da mesma forma que eu te alcancei, você agora estenda a outras pessoas. Esse estender, ele proporciona, ele gera salvação na vida das pessoas. Quando nós pensamos nesse virar a face, lembra quando alguém te chama para fazer alguma coisa. Se você é da igreja, por exemplo, se alguém te chama para fazer o SOD, para fazer uma cantina, para fazer algo na casa do Senhor, vou te dizer uma coisa, se você já fez isso alguma vez na igreja, você já viu o Senhor de pé ali, vendo você fazer ou não? Talvez alguém tenha tido uma visão, uma impressão muito nítida, tudo bem? Mas pessoalmente falando, você viu ou não viu? Não viu. Mas você sabia que uma das coisas que nós fazemos, quando nós servimos aqui na igreja, na casa do Senhor, ou quando nós fazemos para uma outra pessoa, nós fazemos como que para o próprio Senhor, e esse é o intuito de fazê-lo. Você sabia? Sabia disso? Mesmo sabendo, isso não impede de vez em quando de você não estar afim de fazê-lo. O conhecimento não te liberta. Liberta? Não. O conhecimento te faz pesar. Por isso que às vezes, quando nós vamos ser informados de alguma coisa, quer num culto como esse, numa célula, em qualquer evento, nós queremos virar a face. Nós queremos nos esconder. Nos esconder do quê? Primeiro do ensinamento e depois do próximo. Mas se você entender o que eu estou dizendo sobre essa vida jejuada, a propósito, o nome dessa ministração é vida dedicada, ela não tinha esse nome. Eu ia falar sobre um outro tema chamado suicídio coletivo. O todos nós morrermos para nós mesmos, entendeu? Eu ia convidar você para nós fazer um suicídio coletivo, que é o morrer para si mesmo. Mas aí mudou e veio esse, depois fiquei sabendo que era essa mensagem mesmo, graças a Deus, então essa ficou para outro dia. Né? Mas ela fala de um morrer, ela fala de um render-se, ela fala desse ponto que te leva a um nível de eficiência maior. Então,
o jejum, ou esse tipo de atitude que nós estamos falando aqui, é algo que Deus espera de mim e de você. A expectativa de Deus. Se você tinha até hoje essa ideia de tipo assim, se eu escutasse de Deus o que era para me fazer, eu faria, eu quero te informar que é isso que você deve fazer. Olha que maravilha. Agora você tem algo para fazer. Talvez você tenha fugido disso e eu te descobri. Tcharam! Né? Quando nós temos esse hábito formado no nosso coração, essa vida jejuada, esse tempo de tirar esse tempo para Deus, esse período que nós damos essa paradinha, nos faz voltar à questão do perdão, receber o perdão de Deus e nos faz ficar livre. Então a paz vem e você consegue fazer as coisas, você rende bem. Vamos seguir para o versículo número 8, que diz assim: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Esse versículo fala sobre uma progressiva, uma constante. Fala sobre algo que começa e vai adiante. A cura é algo fantástico. Deus cura, amém? Lembra quando você esteve doente pela última vez, ou quando você está debilitado fisicamente, lembra como é ruim? Quem, por exemplo, já pegou influenza ou alguma outra coisa que a febre sobe muito e você fica incapacitado, e tem gente que fica tão ruim que não dá nem para pensar direito. Né? Eu estava vendo o pessoal aí, tem bastante gente esse ano com o cafuncho, né? Está um pouco alto por causa do pólen, então tem gente que já está sofrendo aí alguma consequência, alguma coisa. Quando nós falamos de cura, Deus relaciona esse versículo, que está aqui, romperá a tua luz como a alva e a sua cura apressadamente brotará. O brotar é algo fantástico. Como eu disse, eu sou lá do Paraná e a gente planta. A semente ela morre e ela tem um intuito de dar fruto, dar resultado, de germinar, de nascer. O apressadamente fala da velocidade, que Deus deseja fazer rápido. Quando nós falamos do brotar, falamos de uma progressiva, algo que vai acontecendo, acontecendo e acontecendo. A cura, ela é algo bom para mim e para você. Se eu estiver precisando, se você estiver precisando. Quando nós falamos de semente, nós falamos, por exemplo, de romper barreiras, romper circunstâncias, romper as coisas. Então, a semente vem, é lançada, ela rompe e ela brota. Algo que acontece. Você já notou que às vezes na sua vida tem coisa que não acontece? Já notou que de vez em quando você tem um esforço tremendo para fazer aquilo? Se você é casado, né? Se você é casado, tem coisa que você quer fazer e você não faz. Se você é casado, você vai disciplinar a sua filha, seu filho, e você tem um mau hábito que a sua esposa já observou, quando você fica nervoso, adivinha o que acontece? Você faz a mesma coisa e ela fala a mesma coisa, olha, não faça assim. E quando você vê, a tua intenção é boa, tudo é bom, mas você já fez aquilo, você já gritou, você já falou na hora errada, você já corrigiu na hora errada e assim por diante. A cura de Deus acontece em várias circunstâncias, de várias maneiras. Física, pessoal, interpessoal, emocional. Cura é algo que eu e você nós precisamos. E de vez em quando precisamos várias vezes. Quando nós vemos esse versículo, nós observamos a vontade de Deus de que você seja são. Ele fala sobre algo que lançou e algo que vai dar resultado. Fazer brotar a cura significa que, como uma semente,
rompe as barreiras, a cura vem para você e também através de você. O instrumento de cura é você. Deus deseja usar eu para curar, deseja usar você para curar. Quando nós lemos a sequência do texto, nós vamos entrar agora no versículo 9 e 10, e eu quero te chamar a atenção para algo. Geralmente, quem nos chama é Deus. E nós respondemos, eis-nos aqui. No 9 e 10, fala sobre uma reação de Deus a uma atitude sua. Leia comigo aí. 9 e 10. Então clamarás o Senhor e te responderá, gritarás e Ele te dirá, eis-me aqui. Não sei quanto a você, mas o desejo maior do coração de um cristão deveria ser esse. Você falar e Ele responder. A melhor coisa que pode acontecer com você é você falar e Ele dizer o que foi. Porque às vezes, não sei quanto a você, se é assim com você, mas eu já me peguei muitas vezes, você ora e dá a impressão que Ele não responde. Já fez isso? Já fez isso? Já parou para orar, ajoelhou aí na sua cadeirinha, lá na sua casa, no seu carro, não sei onde você ora. E você fala, e você tem uma dúvida, porque Ele não te respondeu. Mas Ele fala, perdoa, livre-se do egoísmo, você vai ser curado. E além disso, Ele diz, quando você chamar, eu vou te responder. Já pensou nisso? Eu estava compartilhando, eu creio bem nisso, de quantas sementes de laranja Deus fez as laranjas. De quantas? Uma só. Quantos homens Ele criou para criar todos esses que estão aqui? De um Ele fez 2. De 2 Ele falou, cresce, multiplica, sabe, reprodução, sabe, né? Se você quiser, a gente, né, pode marcar um dia, a gente conversa sobre isso, né? Eu estava falando, quantos leões Ele fez? Um casal. A Bíblia diz assim que não havia planta nenhuma ainda sobre a terra, porque Ele ainda não tinha mandado a chuva sobre aquela única semente. E aquela semente não falhava. A semente que Deus plantou, aqui é você. E por que você acha que você vai falhar? E por que você às vezes acha que Ele não vai te ouvir e que as coisas não vão acontecer com você? Quem te disse isso? Quem te enganou? Quem te disse que você não serve? De fato, sozinho você não serve. De fato, você por você mesmo, você não é bom o suficiente. De fato. Mas é Ele que faz com que você sirva. Ele que deu a graça e o amor dele para você. E faz você agora um instrumento dele. Quando nós conversamos sobre isso e falamos sobre isso, nós vemos uma resposta de Deus. Um sonho para alguns. Você perguntar para Deus, Deus responder. Ele conversar com você e te dar as respostas. Quantas coisas erradas você ia deixar de fazer? Pensa por um momento. Quantos erros você ia deixar de acontecer ou fazer? Algumas coisas que nós fazemos, nós temos que lidar com a situação, não temos? Algumas coisas sem querer, outras por querer, mas envolvendo a gente é tudo difícil. Não é? O perdão ele é tão difícil às vezes, porque às vezes a gente quer estender o perdão, e quando nós vamos receber o perdão, ele é negado a nós, e nosso senso de justiça clama lá bem alto, e não é para Deus, não. É uma vingança dentro de você, que fala assim, nunca mais vou deixar acontecer isso comigo. Quando nós
Falamos no versículo 11, agora acompanhe comigo aí. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca falham. Você já se imaginou sendo isso aqui? Você já se imaginou? Lugar árido não é lugar de reprodução. Mas ele fala assim que mesmo que estiver seco, eu vou fazer brotar. Mesmo que teu coração esteja seco, eu vou fazer brotar. Se você fizer assim, se você não negar-se, se você não virar o rosto seu, se você não negar o perdão às pessoas, se você deixar eu te guiar, então eu vou fazer assim com você. A maioria das vezes nós queremos esse versículo, o que está deste versículo 11 para baixo você quer. Vou dar uma lida para você. Olha que maravilha. O Senhor te guiará continuamente, você vai... O que você acha? Muito bom. Ó o 12. O 12 é impressionante. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados e levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparadores de brechas ou de roturas e restaurador de veredas para morar. Esses dois versículos você quer. De toda a ministração, esse negócio de perdoar é meio complicado, você olha, o outro é mais difícil, o outro é mais difícil, mas esse resultado você quer. Quem quer? Ah, meu filho, Eu ilustrei aqui de manhã, sabe? Tem coisas que a gente espera, mas a gente não quer chegar até lá. Às vezes porque é difícil, às vezes porque é custoso, ele custa, às vezes porque demora. Tem várias coisas que podem te impedir de receber isso. Mas a palavra de Deus, nesse trecho, ela fala sobre uma vontade de Deus de te responder. Eu fico imaginando você aí doido para que Deus te responda e Ele doido para te responder. Mas alguma coisa parece que não encaixa. A Bíblia declara assim que os seus pecados fazem separação de mim e de ti. E impede que eu te ouça. Impede. Você é doido para que Deus escute. Ele é doido para falar com você. E alguma coisa não sai certo. Eu queria te dizer que você pode fazer alguma coisa em relação a isso. O perdão, ele não é humano, ele é divino. Ele vem do alto. Você foi perdoado e perdoe. Ele não cobra o perdão primeiro de você, para depois falar, se você perdoar, então eu vou perdoar. Ele te perdoou e aí te ensina a perdoar. Você já recebeu o saldo positivo para agora dar. Então ele é totalmente possível. Impressionante que quando eu falo de perdão, às vezes, eu olho e no clima, no ar, não tem uma pessoa específica, mas eu percebo que às vezes a pessoa ela não dá determinada importância ao perdão. Se você perder o senso de valor do perdão para você, e do que um estilo de vida assim vai fazer com você, você vai se tornar duro, improdutivo. E essa não é a vontade de Deus para você. Deus não te criou para isso. Deus te criou para que você vá e dê frutos. Ainda no 12, eu queria te perguntar algo. Se a sua vida acabasse hoje, nesse momento, como te chamariam? Quem é você? Que legado você vai deixar? O que você está construindo? Você está construindo o reino de Deus ou um império para você mesmo? O que você está construindo? Pense por um instante. Quando nós seguimos o trecho do versículo 13,
ele coloca uma frase bem importante em todo esse trecho que nós estamos lendo. Ele fala assim: se desviares o teu pé do sábado de fazer a tua vontade no meu santo dia, e te chamares o sábado deleitoso santo dia ao Senhor, digno de honra, se o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Se. O deleitar, ele é diferente do gostar. Eu dei um exemplo, vou dar um exemplo parecido. Mas nós estamos chegando no verão, não é verdade? Não tem cantina hoje, né? Agora de noite. Tem cantina agora de noite? Não. Vai lembrar. Vai. Aí você vai chegar o verão, 30 graus, aquela beirinha do rio, aquela água, você sente aquele cheiro de frescor. Aí eles te convidam para um churrasco. Aí você vai chegando, senta naquela cadeira preguiçosa, né? Aquela cadeira assim, te serve já um juice. Está até salivando, menina. Aí vem com aquele pratinho de farofa, né? Põe assim. Vai precisar de um auxílio aqui na frente. Aí, imagina a cena, você sente o cheiro. Eu vou falando, não ergue a mão não, mas você está sentindo até o cheiro. Aí vem aquela pessoa que te convidou, falando, né? Você é convidado. O convidado ele tem honra nisso, não tem? Tem. Aí ele pega aquele espeto com 3 pedaços redondos assim, ó, e fala assim para você assim, ó, bem passado ou mal passado? Rapaz, você pega aquele garfinho assim, enfia na carne, assim, ele corta aquele negocinho assim, ó. E você tem um momento de satisfação, um pequeno deleitar. Sim ou não? Você gostaria de ir num lugar assim? Com certeza. Você se sente bem. Agora você está se sentindo meio frustrado. Mas calma que o verão vai chegar, ainda tem tempo dessa palavra se cumprir na sua vida, é isso que eu te digo. Né? Mas eu estava falando, né? Esse momento, às vezes você pode não gostar de churrasco, mas pode gostar de outra coisa, é um momento que depois que você aprecia ele passa. O deleitar fala sobre algo maior. E aí eu vou para um segundo exemplo. O deleitar é como se você tivesse um filho que fez faculdade durante 4 anos, que você pagou, e ele se forma com um mérito, sendo o primeiro da turma, o orador da turma, e você está lá, sentado, todo cheio. E o evento dura 1 hora, 1h30, e você durante 1 hora, 1h30, você não para de chorar, as mulheres principalmente, né? Aquela lá é minha filha, meu filho. O pai todo orgulhoso. Ele chega até a encher, né? O homem, quando ele fica orgulhoso, a mulher faz assim, né? E o homem faz assim. Puxou o pai. Não é assim? E esse momento de alegria, de felicidade, comparado com o da carne, é muito pequeno. Embora alguns, depois da formatura, vai para a carne. Que é para dar uma estendidinha, né? Mas é esse deleite de 1 hora, 1 hora e pouco. Deus está falando desse tipo de sensação quando nós dizemos aqui: se desviares o pé de no meu dia, você fazer o que você quer e ter esse tipo de sensação em relação a mim. De olhar para a igreja, para a casa do Senhor, ao lugar onde nós se reunimos para estar diante dEle, e ter esse tipo de consideração para com Ele. De deleitar, você fala, Deus, é aquilo que o salmista falou, mais vale um dia na tua do que 1000 deleitar. Quer ver outro trecho que a Bíblia fala de deleitar? Quando fala em Provérbios da mulher. Todas as mulheres são formosas, mas você excede todas elas. Deleitar. Deus ele descreve bem o que Ele quer. Ele fala assim, se por acaso
Você que se rendeu a mim, se você entender que quando você jejua, quando você para, quando você tira um tempo para mim, você entender o quão eu gosto, se você demonstrasse para mim o quão você gosta de estar comigo, não há lugar seco para você. O mais seco que tiver vai dar fruto. É bem o contrário do que a gente olha para a vida nossa hoje. E você pensa assim, parece que está tudo verde e nada dá fruto. A cena é totalmente contrária. Então, está tudo bem, tem um monte de gente, amigo, tal, pá, e você fala, não tem o raio do fruto. Mas ele descreve uma cena de alguém que encontrou nele um refúgio, um lugar, um deleite, um agradar, um desejar estar ali, que o perdão não é caro para ele, que o egoísmo não é algo que tem que ser guardado, mas é algo que tem que ser despojado, desalojado, entregue, um desenvolvimento. E quando você entra na presença de Deus, você sente algo chamado deleite. Ele fala assim, então, se você fizer isso, 13, desviar o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia. Algumas pessoas perguntam para mim se a religião, o cristianismo, o evangelho é uma religião assim, mais ou menos eu falo assim, é a pior de todas, ou a mais séria de todas, ou a mais cara de todas. Primeiro, Jesus morreu por mim e por você. E ele fala que você é dele. Você já viu isso? Ele fala assim, você é meu. Você já viu? Ele não quer 10%, 20%, 30%, 50%. Jesus, ele só se satisfaz com uma coisa. Você quer passar a eternidade com ele? Se dê a ele, só. Se você quer só seguir a lei e ser, assim, melhorzinho na religião, você vai ter que procurar outra religião, que o cristianismo ele não serve para você. Não é isso que ele fez. Ele mesmo se entregou por mim e por você para te livrar de uma vida inútil. Olha para o seu lado, dá uma olhadinha para o seu lado, para as pessoas, e vê uma pessoa que não é mais inútil. Olha aí. Olha. Se ninguém olhar para você, você faz assim, olha para mim, por favor. Viu? Você não é inútil. Você vai dar em algo. Você vai ter um resultado. Sabe por quê? Porque Jesus te encontrou. Isso é que faz diferença nas vidas das pessoas. Independente do quanto ela estudou, independente do que ela sabe ou não sabe fazer. O que muda a vida de uma pessoa é o fato de Jesus ter se encontrado com ela e ela ter se rendido a Jesus. Isso muda a vida da pessoa. Esse é o ponto principal. Se há alguma coisa que Deus deseja que você faça, é que você faça Jesus conhecido na vida da outra pessoa. Que você conheça e prossiga em conhecê-lo. É isso que você tem que fazer. Se você tinha uma desculpa até hoje, de eu não sei o que Deus me chamou para fazer, está aí, pode gastar o resto da vida fazendo, e quando você se encontrar com Ele, você vai ter um ótimo resultado. Ele vai te abraçar, vai te beijar, vai te chamar de servo bom e fiel, vai falar que tem algo preparado para você, e você vai estar bem. Se desviares o teu pé, de no sábado, fazer o que você quer. Se. Porque senão, você vai fazer o que você quer. E nada disso que eu falei vai funcionar. Os seus filhos não vão ser reparadores de brecha, vão ser os arrebentadores de brecha, que tem bastante. Eu fui para uma outra cidade em Aitken. Uma pessoa me chamou, falou assim, olha, eu quero vender uma moto para você. Eu falei, tá, eu vou lá. Aí fui lá. Cheguei lá e eu falei assim, por que o senhor quer vender a moto? Ele falou assim, então, eu comprei a moto para o meu filho, uma moto cara, $500 mil mais ou menos. Foi lá, comprou. E pediu para o rapazinho fazer a autoescola. E o rapazinho tinha uma Jog. E não tinha carteira. E aí um outro rapazinho, que também não tinha carteira, chamou ele para dar um rolê com a outra Jog. 2 sem carteira, 2 Jog. Pensa uma maravilha. Enquanto o papai estava fazendo... E aqui?
enfiaram a moto debaixo de um carro. Aí a senhora que foi levada pelos rapazes entrou com processo. E aí o papai estava falando assim, agora, além dele não me obedecer, ele pega a moto escondido, uma moto grande, e sai com a rapaziada. Ele falou, eu não quero ver ele preso, e eu já estou pagando um processo, então eu vou vender ela rapidinho. O processo deu tanto, eu quero esse preço. Você entende a situação? O desespero do pai? A Bíblia fala assim que nós, sendo maus, sabemos tratar bem os nossos filhos. E esse pai estava tratando bem o filho dele. Tinha até se antecipado, colocou o prêmio para que ele pudesse fazer algo. Era só ele ter ficado quietinho, andando de bicicleta, uns 3 meses, feito tudo bonitinho, e ia andar de motona nova. O que ele fez? Não dá nada não. E perdeu tudo. E o pai falando com esse tipo de atitude, eu não vou fazer mais porque eu não quero ver morrer, não quero ver machucar ninguém. E já tem um prejuízo razoável. Às vezes nós fazemos isso com Deus, porque Deus está dizendo aqui que a vontade dele é que você clama e ele responda. E sabe o que nós fazemos? Nada. A gente vem e canta, mas não tem deleite, tem? Pensa nisso que eu falei, tem esse deleite? Você chega, desliga o seu celular, não quer saber de mais nada. As crianças estão penduradas na barra, né, da tua calça e você fica aí, agora não posso. É assim? Não. Você atende. Atende. Mas o momento teu não é com Deus, você não esperou uma semana inteira. Eu gosto de falar, se a sua vida é de Jesus, qual é o dia consagrado ao Senhor? O sábado? O domingo? Vou dar uma pista. Ou todos os dias? Qual é o dia do Senhor? Você é dele? Então qual dia é do Senhor? Todos eles. Todos eles. Mas ele é um Deus muito bom. Ele fala assim, de boa, pode fazer o que você quiser na segunda, fica tranquilo. Só quero bater um papo com você, falar um oi. Quero passar aqui pela viração do dia, entendeu? Então, joinha, precisando de alguma coisa. Um relacionamento. Ele não quer uma possessão em cima de você, não quer te manipular, não deixar você escolher. Tanto é que os animais, quem deu o nome foi tudo homem. Foi? Esse aqui vai chamar leão. Não. A Bíblia diz assim, descreve certinho. Ele fala assim, aquilo que o homem chamou, aquilo foi o nome. Foi ou não foi? A ordem dele foi para governar. Sim, ordem de Deus. Mas quem escolheu os nomes? Ele. Isso fala do caráter de Deus. Quando nós vemos essa expectativa do Senhor, é impressionante como nós, às vezes, queremos frustrar os planos de Deus a nosso respeito. Um verdadeiro sabotador do plano de Deus, eu e você. E algo que ia ser bom para mim e para você. Então ele deixa você a semana inteira, quer passar lá, falar um oi, para você dizer um bom dia, Espírito Santo, às vezes é tão difícil. Né? E aí ele fala assim, um dia, vocês se reúnem para cultuar-me, que é o domingo. E tem dia que é mais especial dos cultos, desse deleitar 4 vezes por mês, tem um que a gente chama de Santa Ceia. Sabe ou não? Tem gente que falta. A Santa Ceia do Senhor, aqui acho que é quarta-feira, né? É domingo. Então, a Santa Ceia do Senhor ela é instituída porque nós celebremos e lembremos a morte de Jesus Cristo, aquele que morreu, ressuscitou, vivo está, e agora dá a vida eterna para você. E aí ele reserva um dia para que você se deleite, para você chegar naquele dia todo feliz, talvez trazer uma oferta especial, não sei. Vem com a roupa mais bonita, eu não sei. Não sei como você honra a Deus. Mas é o que ele espera de você, algo diferente. Ele está esperando de você, porque ele diz aqui que esperava que você jejuasse, sim ou não? Então, é óbvio que ele quer você na presença dele. Então, ele espera isso de você, fica esperando e você sabe que às vezes você faz.
vem de qualquer jeito, vem atrasado, sai correndo. Alguém dá uma palavra para te dar uma mãozinha, né? O Espírito Santo, ele fala com a gente. Eu sei que fala. Mas aí vem alguém que dá uma palavra para te dar uma mãozinha, sabe? Vai por esse caminho aqui, ó. Aí você volta naquele versículo lá e faz assim, ó. Vira a face do seu próximo, de você mesmo, mas principalmente do Espírito Santo. Esse é o ponto mais difícil que tem. E Deus deseja responder para você, eis-me aqui. Eu, às vezes, posso sentir a vontade de Deus. Às vezes, nós passamos tanto tempo com tanta coisa. Eu falei aqui de manhã, vou falar de novo. Nós fazemos muita coisa com o aparelhinho. É impressionante o tempo que nós gastamos. A média é muito alta dos minutos usados. Se a gente pudesse comparar, ou dizer quem é o primeiro lugar, e eu comparasse com um aparelho desse aqui, rapaz, tem gente que ia ficar devendo uma boa, eu acho que o resto do ano não podia pegar nele. Nós estamos no mês o quê? Mês 3? Final do mês 3, eu acho que nem se você derrubar ele aí em algum lugar, dar um perdido nele, já não dá mais para recuperar o ano. Você vai precisar de um pouquinho do ano que vem, de tanto tempo que você passa nele. Estava comentando que eu fiz uma pesquisa prática, né, sobre pessoas de dentro da igreja, sobre o tempo do uso do celular. E nós, acho que na época eu e o Patrick trabalhávamos numa empreiteira em Aitken, nós trabalhávamos com isso, né, Patrick? Trabalhávamos publicando na internet. É o nosso trabalho. A empreiteira pagava mais de 300 para nós fazer isso. Por que será? Porque as pessoas estão direto na rede social. Então a gente postava o serviço, trabalhava com isso, e tinha gente que não trabalhava com isso, que excedia o nosso horário. Impressionante, eu não sei como trabalhava, né? Porque se a gente trabalha, começa de manhã e vai até de tarde, como é que uma pessoa numa linha de produção começa? Consegue fazer. E consegue. Imagina se em vez de ela ficar nesse negócio, ela orasse em língua o tempo inteiro, né? Então nós vemos aqui que o deleitar de Deus é algo que traz toda a diferença. Algo que traz para nós um benefício absoluto. Algo que se você fizer, os seus filhos mudam, você muda. Eu tive 3 discipuladores na minha vida. Homens que falaram comigo e puderam pegar firme comigo. 3. O pastor Fábio é o 3º. Eu tive mais 2. Os 2 eles foram meus patrões. O primeiro, ele largou o comércio e virou pastor. 3 filhos. 2 filhas e 1 filho. Ele faleceu já há alguns anos. Os 3 no ministério. Os 3. Obreiro da casa do Senhor. Casados. Os 3 com filhos. O segundo discipulador meu faleceu semana passada num acidente. E ele deixou 3 rapazes. A esposa dele já tinha falecido quando eu estava no Brasil ainda. Nessas últimas férias. 3 rapazes, se não me engano, 19, 21 e 23 anos. Novo eles, os 3 no ministério. E os que procederem de ti, quem serão? Quem dirão que você é? E tem algo muito forte dentro de mim. As primeiras vezes que Deus me chamou, eu tinha 8 anos. 8 anos. E fico pensando que você escuta eu falando isso, e eu fico pensando, quem de vocês vai responder?
Quem vai dizer para o Senhor, Senhor, me usa eu? Eu sempre quis fazer parte do ministério, eu sempre quis. Primeira vez Deus me chamou com 8 anos. Eu era uma criança, teve um apelo, alguém falou, eu vim. Depois, lá para os 16 anos, eu ouvi falar de um curso de casal. Eu olhei para as pessoas do lado e pensei assim, eu quero participar do curso de casal. As pessoas olharam para mim e falaram assim, rapaz, você tem que casar primeiro. Falei, então, quando eu casar, eu vou fazer. Eu quero fazer. Às vezes, eu vejo as pessoas, Deus chama as pessoas, fala para você, você tem um ministério com isso, você tem um com aquilo. Eu vou dizer uma coisa. Deus já falou comigo depois que eu disse sim. Mas o desejo meu começou antes. Eu sempre quis estar no ministério. Deus chamava uma pessoa para ser pastor do meu lado e eu falava assim, Deus, manda eu, deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Eu sabia mais ou menos como é que era. Sabia que era difícil, sabia que ia custar muito, para não falar que ia custar tudo. Eu pensava, Deus, deixa eu fazer. E às vezes eu escuto as pessoas, Deus fala para ela, eu tenho um chamado para você, eu tenho isso, e eu pensando assim, meu Deus, eu queria tanto escutar assim. Seria tão mais fácil, eu saberia o que ia largar. Tão mais fácil. Às vezes nós saíamos com o pastor, com a pastora, e eu tinha uma desculpa muito boa para sair. Alguém precisava carregar a mala. A Grace perguntava para mim, o que você vai fazer? Eu vou carregar a pasta da pastoria. Às vezes ela nem isso deixava, ela mesmo carregava. Não tem problema, então eu vou dirigir. Só pelo fato de estar junto, porque eu sabia que o alimento que eles recebiam, um alimento melhor ou maior ou mais potente que o meu, e eu falava, eu quero andar assim, eu vou fazer assim, eu vou lá. Não, mas não pode ir, é só do ministro. Não, mas não, eu estou aqui para servir água, então. Carregar a maleta, mexer no equipamento, transportar, desmontar, montar, vou no combine, faço o que for, mas eu quero estar onde Deus está. Deus está operando lá, então vamos lá. Hamamatsu, Ramanako. Às vezes eu lembro que a Grace perguntava para mim, vai faltar, se você faltar. Eu falei, vai faltar. Uma das coisas que acontece, a gente fica doente, não fica? Fica de assumir em casa, não fica? Falta do mesmo jeito, não falta? Eu só faltava por outro motivo. Mas as faltas sempre acontecem. Você vai direcionar a sua vida, numa vida jejuada ou não. Embora ele não pediu diretamente jejuai, ele disse o que ele esperava de mim e de você. Uma expectativa. Suprindo a expectativa, então se fartará. Lá no Paraná a gente usa o farta para um monte de coisa, sabe? Que quando farta, farta. Farta dinheiro, farta fé. Não é esse farta. O fartar é o contrário. Não é a falta. O fartar é ser saciado completamente por ele. Você vê uma paixão dos dois lados. Não é só você entrar quase num estado de êxtase aqui. E de vez em quando eu encontro algumas pessoas que estão... não dá nem para tocar nelas. Algumas pessoas às vezes vêm para a igreja angustiado, mas estão num ponto de que é como se Deus estivesse falando, não toca nele que eu vou falar com ele. Relaxa que eu estou cuidando desse aí. Esse aí cuidei eu pessoalmente. Ninguém põe a mão nele. Para você ver o interesse, não permite nenhuma interferência. Nem no choro, nem na agonia, para você ter uma ideia de como ele interessa. Não quero interferência nenhuma. Esse eu vou cuidar. E ele pessoalmente fala. E o resultado é imediato. A salvação ela é imediata. A conversão é um estado progressivo. Quando nós vemos isso, e vemos o último versículo 14, ele fala assim, deleitarás no Senhor, te farei cavalgar sobre as alturas, te sustentarei. A gente corre atrás de tanta coisa.
Tanta coisa. Tanta coisa. Jesus disse para uma mulher uma vez, estás afadigada, preocupada com muita coisa, mas uma coisa só eu te quero. Uma coisa só. Vem aqui. Vem na minha presença. Há um outro trecho da palavra de Deus que fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Estava falando sobre esse período que às vezes eu deixava de trabalhar para estar com Deus. Eu vou falar uma coisa para você, tem algumas consequências bem graves nisso. Nós ficamos só com um celular pago durante uns 2 anos, perdi a internet de casa, coisas que dava para recuperar. Já ficou sem internet, por amor a Jesus, quanto tempo? 2 anos? Já? Eu mantive um número só, o outro nós perdemos, por falta de pagamento. Você cria, Deus não te honrou? Claro que honrou, cortou minha internet, uma maravilha. Foi o período que eu mais li. Economizei uma grana e li bastante. Impressionante, com benefício tremendo. Você não tem vergonha de falar que cortaram o teu dinheiro? Claro que não. Umas 4 vezes deu para ler. E uns 15 livros. Pensa num período bom. Tem gente, eu falo lá em Suzuka, né? Tem gente que sem dinheiro fica melhor. Tem gente que fica bem, se perde. Impressionante. Eu olhando, penso assim, eu não daria dinheiro para essa pessoa. Porque quando ela está mal, ela está bem. Quando ela está mal, ela está bem. Quando ela está bem, ela some. Se Deus visse o que eu visse, não daria dinheiro para ela. Mas a vontade de Deus não é essa. É? Não. Mas o resultado melhor, eu vou falar para você na prática. Fica tranquilo. Você não precisa de um carro novo. Você não precisa de 2 telefones com celular, ou 2 celulares com internet. Você não precisa de uma internet fixa em casa. Você não precisa nada disso. Tudo você precisa está aqui. Ó. E deleitará o Senhor em você. O jejum é um abster-se temporariamente. Continuamente, em períodos, mas temporariamente. Se você não consegue obedecer por pouco tempo, porque é breve a nossa vida nessa terra, como você espera viver a eternidade com Ele? Como? Você foi chamado para a eternidade, para estar com Ele o tempo todinho. E eu vou te dizer uma coisa, lá no céu não vai ter internet, não vai ter rede social, vai ter anjo, vai ter os anciãos, e vai ter eu e você fazendo algo, continuamente, deleitando-se no Senhor. Considere como um treinamento. Algumas pessoas, depois de ouvirem essa pregação, talvez vão chegar na igreja diferente. Talvez não vão dar uma viajada, como se estivesse meio, daquele jeito. Mas algumas pessoas, quando sentarem no seu lugar, quando se ajeitarem, elas vão entender e vão fazer. Porque se Deus diz que você é a semente, você é a semente. E Ele não errou quando te escolheu. É você mesmo. Você é capaz de fazer isso. E mais, Deus espera de você isso. Amém? Convido você a se levantar. Não me guio por vistas.
Não é por aquilo que eu vejo, mas é por aquilo que eu creio. E se Deus te trouxe, é você. Não importa o quanto tempo você conhece Ele, se você está conhecendo hoje, imediatamente, agora, se você conheceu hoje de manhã, ou se você já tem um tempo com Ele. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E a vontade de Deus é que nenhum se perca. Essa é a vontade de Deus. Todas as coisas vão passar. Todas as coisas. Feche os seus olhos por um instante. Pense nos resultados que você está tendo hoje. Pense em como está seu casamento, sua família, seu trabalho, suas finanças. Que resultado você está tendo? Pense daqui 5 anos onde você estará. Só 5 aninhos. Que idade que você vai estar com daqui 5 anos? E seus filhos? Eu não quero cobrar de você resultados longe de mim. Mas eu quero trazer dentro de você uma perspectiva celestial. Do Senhor é muito simples. Ele fala: veste o nu. Alimenta o faminto. Perdoa. Afasta de ti o orgulho. São coisas que você pode fazer. Não são coisas que você conseguirá fazer, porque, como eu disse, o perdão é algo que vem de cima e te alcança. E é aí que vem a parte mais gostosa do Evangelho, a melhor parte do Evangelho, aquilo que você não consegue, é porque não é teu, é dele. Quanto tempo faz que você está com essa vida improdutiva, parada? Quanto tempo faz que você está se sentindo cansado, afadigado, que você perdeu o gosto pelas coisas, você perdeu o gosto por servir ao Senhor e aos irmãos? Porque é exatamente isso que está dizendo. Você vê a alma faminta, aflita, e vai lá e se doa. Isso é servir as pessoas. E se você perde isso, você perde a essência. Você não consegue mais reproduzir. Seu filho não consegue ver Deus mais em você. Na comida que você faz, no trabalho que você resulta, no dinheiro que você traz para casa, e tudo começa a desandar. Então você se curva, começa a buscar a Deus. E a impressão que você tem, porque não é isso, mas a impressão que você tem é que você não consegue ouvir a resposta de Deus. Começa a liberar perdão. Começa a desprender as pessoas. Começa a soltar essas pessoas, deixar elas livres, não cobrar elas mais. O dano que está causando a você é muito grande e você já não consegue doar-se mais.
O que antes era lá fora, era externo, agora é interno. E a batalha passou a ser na mesa da cozinha, no meiro, na cama, no íntimo. Há pessoas que já estão com vontade de não voltar para casa depois do trabalho. Há filhos que preferem estar ali no parque, no Coen, com os amigos, o máximo de tempo possível para que pegue você depois que você já jantou e está ali na rede social, para não gastar mais tempo com você. E não se engane, porque se as coisas são progressivas, pode ser que se você continuar no ritmo que você está, isso acontecerá com você. Minha esposa atendeu pouquíssimo tempo uma adolescente, uma jovem. E quando ela abordou essa jovem sobre o que ela estava passando ou como ela estava se sentindo, porque num momento desse ela estava chorando que nem você, ela olhou firme nos olhos da minha esposa, 16 anos tem ela, e disse assim: você quer mesmo me ouvir? A realidade da pergunta dela é: você me ama ao ponto de você me ouvir? Deixa eu te dizer uma coisa, as mãos do Senhor não estão encolhidas hoje para você, para que não possa te alcançar. O favor do Senhor não está distante demais para que não possa te liberar o perdão sobre a sua vida, para que você estenda outro. Feche os seus olhos, deixa o Espírito Santo te convencer. Deixa o Espírito Santo tocar em você. E você que se identifica com esse toque, eu quero convidar você a vir aqui na festa. Queremos orar por você. Venha como você está. Venha e clame ao Senhor dizendo: Espírito Santo, eu preciso do Senhor, eu não quero esse futuro duvidoso. Eu não quero um futuro duvidoso, eu quero um futuro certo. Senhor, eu quero falar contigo, eu quero escutar a tua voz. Eu não quero prender pessoas mais. Eu não quero mais me doar com limitações. Eu não quero mais ser um pai ausente, uma mãe ausente. Eu não quero um filho preso, eu não quero um filho rebelde, eu não quero. Mas eu não posso permanecer da maneira que eu estou. Feche os seus olhos. Que as pessoas estão vindo para cá e elas estão vindo para falar com Deus. Você não precisa olhar. Se esta mensagem falou com você, se você sente que você tem que vir, venha. Eu não sei nem por que eu estou indo. Você vai descobrir no caminho. Deus vai trocar algumas coisas dentro de você. Vai tocar e vai trocar. Vai fazer coisas novas dentro de você. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar. Deixa Ele falar para você. Enquanto esse louvor toca, enquanto o Espírito Santo de Deus te toca, coisas mudam dentro de você. Deus te chamou, Senhor, e vai te limpar hoje. E nós declaramos: toda falta de perdão vai embora, toda decepção vai embora. Receba a sua cura em nome de Jesus. Receba o toque dos seus em nome de Jesus. É
É uma boa semente que foi plantada no seu coração. Não é qualquer semente que foi plantada no seu coração. Quando nós começamos hoje aqui, havia um decreto sobre a sua vida, um decreto de morte, um decreto de que você não ia dar em nada, uma sentença sobre a sua vida. Mas desde o instante que o Espírito Santo de Deus te tocou, isso foi mudado. É um momento que o deleite se mistura com as lágrimas. Coisas novas o Senhor diz. Momentos como esse na sua vida passarão a ser mais frequentes, porque Ele precisa consertar coisas em você. Quer tocar você, quer ajudar você, quer suprir você. Qual é a dor que você está sentindo? Vem aqui. Qual é a dor que você está sentindo? Vem até aqui. Não há nada mais além de ti. Tu és o dono do meu coração. Nada é impossível para Deus. Tu és o dono. Nada é impossível para Deus. Tu és o dono. Nada é impossível para Deus. Não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Falta de perdão é pecado. Tu és o dono. Trate a falta de perdão como pecado. Não há nada mais além de Porque se você perdoar, vai ser perdoado. Mas se não perdoar, não serão perdoados e será amarrado. O egoísmo é um pecado grave. Não é simplesmente uma vontade de não se doar. É uma rebelião direta com aquilo que Deus te chamou para fazer. Trate o pecado como pecado e arrependa-se. Hoje é um daqueles dias que a semente brota na terra seca do seu coração. E nada pode impedir. É o primeiro pontinho verde em tempos que não se via algo assim. E você pode ver o que eu estou te dizendo. E você vai vendo ele se tornando mais verde. As flores vão saindo. E você vê o tal do jardim regado. Que simboliza dentro de você o cumprir da palavra de Deus sobre a sua vida. Eu clamo sobre a sua vida um milagre de Deus, uma restauração completa. Ah, se você pudesse ver, se você pudesse entender a maneira com que Ele te ama, Ele gosta de estar com você. Quando você ergue as mãos quando ninguém te pede, quando você dobra o joelho quando ninguém te pede. Quando você diz, Jesus, eu creio em Ti. Eu sei que me escutas.
coisas novas. Então te deleitarás no Senhor. E Ele te fará cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentará. Há coisas faltando em você hoje. Deus está te prometendo que vai te sustentar. Você está agindo por medo, por desconfiança. Você está correndo atrás do vento porque não tem certeza do seu futuro. O Senhor te diz: os meus eu cuido. De quem é você? De quem é você? O que você abandonou? Ainda há tempo de correr até aqui. Nós não terminamos. Ainda dá tempo de você correr até aqui. Ainda dá tempo de você pegar o que é seu. Venha. Venha. Jamais te deixarei, meu amigo, Venha. meu Salvador. Deus não desistiu de você. Enquanto eu viver, te adorarei. O projeto ainda está valendo. Venha. Vem. 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 Deus muda o futuro deste jovem. Livra ele, Senhor. Se encontra com ele, Pai. O futuro brilhante que o Senhor projetou para ele não vai ser frustrado, não vai ser roubado, não vai ser jogado fora, não será ignorado. A semente que hoje o Senhor plantou, ela será regada, vai crescer e vai brotar. Muitos frutos você vai dar. Você não vai ser ceifado antes da hora. Toda tentativa de frustrar os planos do Senhor não acontecerão. Cavalgar nas alturas, ser sustentado por Deus, é isso que vai acontecer com você. Nós abençoamos este jovem em nome de Jesus. Senhor, nós te glorificamos, Senhor. Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado, Senhor. Nós te louvamos pelo teu olhar sobre a nossa vida, por nos acompanhar, por nos agraciar, por nos dar o escape e a instrução, Senhor. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor, pelo teu cuidado, vindo através da tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. A ti a glória, a honra e o louvor, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Glória ao Senhor. Aplauda ao Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. É Ele que cuida de nós. Aleluia. Amém. Pode voltar para o seu